Fala galera, beleza pura? Bom, vou dar continuidade aqui ao capítulo aula 2, né? Que naquele primeiro vídeo nós falamos sobre mapa de Carnot, né? Só que como eu coloquei lá um vídeo do YouTube, hoje eu vou fazer aqui realmente uma videoaula minha, mas agora de uma forma bem mais detalhada, bem mais explicativa, para que a gente possa entender essa etapa agora da eletrônica digital. Porque a eletrônica digital, a partir de agora, ela vai passar a ser bem mais, digamos assim, objetiva do que foi nas duas primeiras etapas, né? Quando a gente falou lá de circuito, de tabela verdade, de uma série de coisas, mas agora a gente vai tratar ela um pouco mais objetivo. E o mapa de Carnot, ele é um elemento que é estudado em eletrônica digital com alguns propósitos, né? Que propósitos são esses? Quando a gente tem ali na prática, né, um circuito automatizado em alguma coisa, né, ele executa algumas ações eletronicamente e digitalmente, isso é feito com base em um determinado circuito lógico. E aí, esse circuito lógico, ele, como a gente já viu em outras aulas, ele é composto por uma série de portas lógicas. Até aí você já vem fazendo isso nos bimestres anteriores. E quando a gente tem um circuito muito grande, muito complexo, muito cheio de vertentes, a gente tem um artifício na eletrônica digital que a gente chama de simplificação de circuito. Que é o quê? Que é simplesmente, vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira montar aí um circuito lógico, onde esse circuito precisa de 5 circuitos integrados. Um exemplo, são os circuitos integrados, né, que a gente utiliza muito na digital. Mas eu falo para você o seguinte, olha só, eu vou fazer o mesmo circuito que você está fazendo, mas não com 5, sim só com 2. Porque eu posso utilizar 2 circuitos integrados que vão fazer a mesma operação que os seus 5 vão fazer. Isso se chama simplificação de circuito digital. Então eu economizo, claro, em orçamento, né? Eu não preciso comprar 5 circuitos integrados e eu utilizo só 2. Então eu tenho essas vantagens. E como é que funcionam essas vantagens? Como é que elas vão acontecer? Eu preciso estudar alguma maneira de simplificar, né? Eu não posso simplesmente fazer de qualquer jeito. Tudo tem uma lógica. E aí, nós vamos usar um método chamado mapa de Carnot. Primeiramente, o que significa isso? Mapa de Carnot não é um cálculo, é um método. É um método onde eu vou utilizar um mapa, como você já deve ter visto no vídeo anterior, um mapa, e esse mapa ele vai me proporcionar uma simplificação do meu circuito, e aí eu vou extrair desse meu circuito somente o que me interessa, que se você voltar aí nas avaliações, nas aulas, é a famosa solução, aquele Szinho, né, da tabela verdade. Para mim, o que vai interessar vai ser a solução. E para que eu possa encontrar essa solução, o mapa de Carnot vai me dar um atalho para isso. Eu não vou precisar dar toda uma volta de cálculo, e sim eu vou diretamente ao ponto, simplificando o meu trabalho. Agora, como é que vai funcionar isso, né? Como é que funciona essa coisa do mapa de Carnot? Como é que ela é, né? Muito bem. Agora nós vamos ter aula sim, tá? Agora eu tô melhor aqui vou colocar aqui em cima, pronto, para poder não atrapalhar. Bom, a nossa aula 2, falando de mapa de Carnot, eu vou utilizar aqui o nosso PowerPoint para a gente poder fazer algumas coisas interessantes aqui. Ó. Bom, primeiramente, mapa, o nome já diz, né? Um mapa. Né? Só que no nosso caso aqui vão ser campos, vão ser locais, onde cada local desse vai receber um valor. A gente vai ver isso. Carnot é
o cientista, né, que desenvolveu esse método. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar algumas coisas importantes para poder desenvolver o mapa. Você lembra lá atrás, quando eu tinha um circuito lógico de duas variáveis, um circuito de duas variáveis, quantas possibilidades de respostas eu tinha na minha tabela verdade? Na minha tabela verdade, eu tinha quantas soluções? Eu fazia um cálculo, não é isso? Que cálculo era esse? Era a base 2 elevado à quantidade de variáveis, elevado a 2. Então, 2 elevado ao expoente 2, aqui eu vou ter 4 respostas. Então, para duas variáveis, 4 respostas. Isso na tabela verdade, você já saberia fazer, porque a gente já fez trabalho sobre isso. E no mapa de Carnot, né, como é que funcionaria isso? É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Só que com um detalhe. Aqui eu não vou usar a tabela verdade. Eu vou usar o mapa de Carnot. Então, se na minha tabela eu tinha 4 possibilidades de combinações, né, no meu mapa eu também vou ter 4 campos disponíveis para que eu possa resolver a minha solução de duas variáveis. Vou trocar aqui para ficar fácil de ver. Para duas variáveis, eu vou precisar de 4 campos do meu mapa. Ok? Então, como é que eu vou montar esse mapa e para que ele vai me servir? Primeiro passo, eu vou precisar de um circuito lógico. Eu preciso de um exemplo para poder utilizar esse mapa. E aí a gente vai usar esse exemplozinho aqui, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um aqui para a gente poder entender. Um exemplo vai ser esse aqui, bem fácil, tá? Para a gente começar. Só duas variáveis. Lembrando que eu só estou trabalhando com duas por enquanto. Então vamos fazer um assim, AB. Vou botar os dois barrados, tá? AB barrado, A barrado, B barrado, mais A barrado, B, tá? Mais A, B barrado. Pronto, tá aqui. Essa é meu sistema, lógico. Tá ele aqui. Então eu tenho aqui, A barrado, B barrado, mais A barrado, B, mais A, B barrado. Como é que eu vou utilizar o meu mapa para simplificar essa equação de modo que eu possa extrair o máximo dela? Se você for comparar isso com matemática, imagina você com uma fração e essa fração precisa ser simplificada. Você vai simplificar até o máximo que você conseguir, não é isso? 4/8. Você consegue dividir tudo por 4 e vai dar 1,5. Então, é simplificar ao máximo possível, que é exatamente o que a gente vai tentar fazer aqui, só que utilizando o circuito lógico. Muito bom. Então, eu tenho aqui vou botar um S, tá? Esse é o meu circuito lógico. Vou precisar do mapa, né? Eu preciso do mapa de Carnot, né? Esse mapa de Carnot, como é que ele é desenhado? É bem simples. Vamos fazer aqui do lado. Vou pegar aqui uma outra cor para a gente poder ver melhor. Tá aqui. Vamos lá. O mapa é um quadrilátero, quadrado ou quadrilátero, tá? Só desculpa aí a reta, né? Porque eu estou fazendo a mão livre. Dividido em 4 campos. Lembra do 4 aqui em cima? 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, um quadrado, digamos assim, dividido em 4 partes. Bom, se eu já dividi em 4 partes, percebe que eu puxei a linha um pouquinho mais para fora aqui, tá vendo? Eu fiz de propósito. Opa, tá feio. Eu fiz de propósito que é para poder você ver que o objetivo aqui, na realidade, é escrever aqui em cima. Vou te mostrar o que a gente vai escrever. Vamos lá. Do lado esquerdo desse nosso mapa, você vai colocar as duas variáveis. No caso aqui vai ser a variável A e em cima vai ser a variável B. Mas como é que vai ser a ordem? Vamos lá. Embaixo será a variável A
em cima a variável A barrado. Ok? E na parte superior, B barrado, aqui, ó, depois eu vou explicar como é que você vai decorar isso. E na outra coluna, né, B. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho A barrado e A na primeira linha e na segunda linha. E eu tenho B barrado na primeira coluna e o B na segunda coluna. Bom, o nosso mapa ele é composto de linhas e colunas, aonde eu vou observar o encontro dessas linhas e colunas para poder tirar, extrair a menor solução possível. Bom, montado o meu mapa, você pode estar se perguntando, professor, como é que eu vou montar esse mapa sem decorar, né? Eu tenho como decorar isso aí? Bom, na realidade você não vai decorar, você vai lembrar de algumas coisas importantes. Ó. Percebe que os barrados, que são os invertidos, não é isso? Que é a porta inversora, ó, eles estão exatamente aqui, ó, no vértice do mapa, tá vendo? Se você quiser guardar isso para ficar na memória, vai de você. Ó, A barrado e B barrado, eles estão exatamente, ficou muito clarinho aqui, né? Eles estão exatamente aqui, ó, na esquinazinha aqui, ó, do mapa. Então, ó, A barrado e B barrado. O resto você só completa. Se B barrado já está aqui, então o outro vai ser o B. Se o A barrado já está aqui, o outro tem que ser o A. Acho que é uma das formas mais fáceis de você tentar decorar. Tá bom? Bom, beleza. Montado o mapa e já com o seu circuito pronto para ser executado, a gente vai precisar agora encontrar essas combinações dentro do meu mapa. Quantas combinações eu tenho aqui? 3 combinações. Se eu tenho 3 combinações no meu mapa, eu tenho 4 possibilidades. Então, há de se convir que uma delas vai ficar em branco. Se eu tenho 3 ali para colocar dentro do mapa e o mapa tem 4, uma delas vai ficar em branco. Você não vai precisar usar. Qual você não vai precisar usar? Não sei. A gente precisa achar. Vamos lá. Qual é a primeira... Vou botar aqui, 1, 2, 3. Qual é a primeira combinação aqui? É A barrado, B barrado. Não é isso? A barrado, B barrado. Vamos procurar. Eu tenho aqui o A barrado na primeira linha. Ó, A barrado. Está aqui, A barrado. Então, esse A barrado, ele corresponde a esse A barrado daqui. Então, a minha solução, né, a minha combinação, ela está nesta linha. Pode ser essa, como pode ser essa. Mas qual é a coluna? Se a linha é A barrado, qual é a coluna? A coluna é B barrado, que está aqui, ó, coluna do B barrado. Então, linha do A barrado com coluna do A barrado, a quadrícula, né, o campo correspondente à combinação número 1 é essa daqui. E o que eu vou escrever dentro do mapa? O número 1. Está aqui. O que significa esse número 1, professor? Bom, na realidade, se você voltar no tempo, lembra que eu falei, eu acho que ainda estávamos lá presencialmente, que o 0 significa vazio, desligado, desconectado, desativado, em relação à lógica digital. E o 1 significa o inverso, o ligado, o ativado, o conectado. Então, quando eu digo que neste campo, nesta combinação, tem o número 1, significa que essa combinação ela é uma combinação uma combinação que funciona, né? Se você for lá na lógica de programação, você já deve ter aprendido, se não, já estou adiantando alguma coisa, você já deve ter aprendido o true e o false, não já? If, else, when, ou seja, são comandos de linguagem de programação que você pode usar aqui. Então, o 1 para nós é o true da programação. O 0 é o false, né? Então, o nosso 1 aqui, ó, vai ser verdadeiro, digamos assim.
Vamos para a próxima. Ó, número 2. Linha do A barrado. Ó, de novo, ó, está nessa linha, aquela combinação. E coluna do B. Olha a coluna do B aqui. Ó. Linha do A barrado, coluna do B. Então, aquela combinação corresponde a essa quadrícula. Ok até aí? Beleza. Falta uma terceira. Ó. Agora mudou, ó. Não é mais A barrado, agora é A. Ó, então, vou aqui para baixo. Ó. Linha do A e coluna do B barrado. Ó. Coluna do B barrado. Linha do A e coluna do B barrado. Então, aqui eu também tenho o número 1. Lembra quando eu falei um pouco antes que alguma ia sobrar? Então, tá aqui, ó. Sobrou essa. Precisa colocar o 0 aqui? Não, não tem necessidade. Não é obrigatório. Pode colocar? Pode, mas não é obrigatório. Só de estar vazio já significa que aquela combinação ali, ela é nula. Ela não faz o sistema funcionar. As outras 3, sim. Essa que sobrou, não. Ela não vai fazer com que essa lógica combinacional aqui, de lógica digital, faça funcionar. Então, ela foi descartada. Bom, meus amigos, até aqui é mais ou menos a base, o mínimo necessário para você entender. Ou seja, eu te dei ali uma combinação lógica, uma expressão lógica, te mostrei como a gente monta um mapa e te mostrei como a gente encaixa essas combinações em forma de 1 dentro de cada quadrante daquele do mapa. E agora, qual é a resposta, né, desse meu exercício? A resposta dele vai ser a expressão simplificada. Falei logo no início, quando você tem 5 circuitos integrados e você precisa, na realidade, de 2. Quem são esses 2? Aqui na nossa prática, nossa aula, eu vou demonstrar isso em forma de expressão. A nossa expressão completa, inteira, é essa daqui. Foi isso que a gente fez? Ó, tudo isso daqui seria a nossa expressão completa. Comparando, seria como se eu estivesse utilizando os 5 circuitos integrados do meu projeto. Mas aí uma outra pessoa falou para mim, ó, 5 é muito para fazer isso daí. Você não precisa de 5, você só precisa de 2. Como é que ele vai fazer isso? Eu vou simplificar. Como que eu simplifico uma expressão lógica utilizando o mapa de Carnot? Vamos lá, vamos fazer. Percebe aqui que eu tenho 3 uns. Ó, 1, 1 e 1. Tudo bem. Então, a partir desse momento, você vai começar a trabalhar com agrupamentos. Como assim agrupamentos? Os agrupamentos vão otimizar a quantidade de uns que você tem ali. Então, se eu tenho 10 uns, eu posso agrupar esses 10 uns de modo que eu consiga tirar deles apenas a forma simplificada. Então, olha aqui. Eu tenho aqui 3 uns, mas tem umas regras para isso. Que regras vão ser? Ó, todo e qualquer agrupamento de mapa de Carnot, você só tem 2 maneiras de agrupá-los. Ou na horizontal, ou na vertical. Eu não posso utilizar a diagonal, igual bingo, né? Imagina, assim. Não pode. Ou é horizontal, ou é vertical. Nesse meu caso aqui, eu posso agrupar 2 uns aqui na vertical. Não posso? Professor, posso agrupar 3 uns? Não. Olha o detalhe. Todo o nosso estudo não é com base em números binários. Número binário, ele é trabalhado exponencialmente, né? A base não é 2 do número binário? Ó, base 2. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Percebe que a gente só trabalha com números exponenciais. Então, eu não posso agrupar em 3, em 5, em 7. Não consigo. Por quê? A lógica digital não te dá essa oportunidade justamente porque a base binária só trabalha com números exponenciais. Bom, aqui eu posso agrupar em 2? Sim, né? O 2 faz parte da base binária.
Então lá vou eu, ó, de caneta vermelha, amarela agora aqui, ó. Vou agrupar, eu vou fazer exatamente isso e você faz exatamente isso aqui aí no seu trabalho. Você envolve o grupo, tá vendo aqui, ó? Eu envolvi os dois uns e na realidade agora aqui eu tenho um grupo e não mais dois uns, e sim apenas um grupo. E esse aqui ficou sozinho? Eu deixo ele sozinho? Não, não vou deixar ele sozinho. Porque ele pode se agrupar ao outro um que já está agrupado. Mas tem uma regra também. Eu só posso fazer isso uma vez. Aquele um que já está dentro do grupo, ele pode se agrupar a outro grupo. Mais nada. Ele não pode se agrupar para um terceiro grupo. Não. Ele só faz isso uma vez. Então, vou lá. Ó. Vou mudar só a cor da caneta aqui para ficar legal. Ó. Vou agrupar agora esse 1 com este 1. Olha que interessante. Agora eu tenho dois grupos de uns. Eram 3 uns individuais. Agora eu tenho dois grupos de uns. E aí, com base nesses grupos, eu vou retirar a menor expressão possível do meu mapa de Carnot. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Vou voltar para a caneta. Ó. Vou puxar aqui, ó. Puxei aqui para cima, tá legal? Vamos nessa. Bom, vou pedir para você analisar e você confere aí. Percebe que o grupo amarelo, ele está na horizontal ou na vertical? Claro, né? A vertical, está em pé, né? Então eu vou levar em consideração a linha ou a coluna. Se o grupo está na vertical, ele precisa obedecer à coluna. Ok? Então, qual é a coluna referente ao conjunto, ao grupo, né, amarelo? Qual o nome dela, né, digamos assim? Ela tem o nome, né? Aquela aqui, ó. Chama-se B barrado. Então, a coluna do B barrado é a coluna simplificada do grupo amarelo. Então, ó, vou botar aqui, ó, solução simplificada, tá? Em vez de ser isso tudo aqui, ó, vai ser só o B barrado. Acabou? Não. Quantos grupos eu tenho lá? Não são dois? Então, vamos avaliar o segundo. Calma aí. O outro grupo, ó, o grupo azul, roxo, né? Azul, roxo. Ele está na vertical ou na horizontal? Horizontal. E qual é a linha? Se ele está na horizontal, ele está numa linha, né? Coluna, linha, horizontal. E qual é o nome da linha correspondente ao grupo azul? Linha chama-se A barrado. Então, ó, B barrado relacionado à coluna amarela, mais, por que entro mais? Porque toda vez que tiver um, dois ou mais grupos, você vai sempre somar esses grupos. Soma o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro e assim vai. Bom, então aqui qual é? Linha do A barra. Vamos organizar isso, né? Vamos botar de uma maneira mais crescente, né? Alfabética. A barrado, melhor, mais B barrado. Então, meus amigos, seguinte, ó, a nossa expressão simplificada do A barrado, B barrado, mais A barrado, B, mais AB barrado, é A barrado mais B barrado. Percebe que é interessante que a nossa expressão simplificada, ó, a simplificada, ela só tem duas letras. Só duas. Olha quantas letras tinha a expressão completa. Uma, duas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 variáveis. 6 combinações de duas letras, né? Enquanto que a simplificada, eu consigo... O que esse circuito aqui, ó, executa na prática, esse aqui vai fazer a mesma coisa. Perfeito? Bom,
Essa aí foi a nossa aula de hoje, ok? Eu vou deixar aqui, não nesse vídeo, mas eu vou deixar na plataforma, um exercício, não, dois exercícios para vocês praticarem exatamente isso que eu fiz. Eu vou te dar um circuito lógico, você vai jogar ele no mapa, do mapa você vai retirar a expressão simplificada dele. Beleza? Tranquilo? Meus amigos, ó, grande abraço para vocês, tudo de bom, saúde, e a gente se vê na próxima. Bom, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.